Olá, 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 boa noite, boa noite, boa noite para você que acompanha o professor aí no Nova Concursos. Vamos iniciar aí mais uma live falando sobre direitos e garantias fundamentais, concurso aí para Tribunal de Justiça. Na verdade, a nossa live de hoje, ela faz parte aí de um projeto, tá bom? Um projeto aí do qual o professor tem o prazer de fazer parte, que é do zero ao tribunal, tá bom? Então, vamos lá. O nosso objetivo hoje é tratar aí de alguns pontos de um dos assuntos que mais aparece dentro do direito constitucional, que é a figura dos direitos e garantias constitucionais, tá bom? Antes de iniciar a nossa aula, aqui embaixo, na descrição do nosso vídeo, você vai ter aí o material, tá bom? Um material gratuito para você. Você vai ter aí um material bem legal que o pessoal tá passando para vocês aqui nos nossos canais, tá bom? E além disso, você vai ter aí também a questão relacionada aí aos nossos demais eventos, tá bom? Essa semana toda você vai ter diversas lives aí tratando dos nossos assuntos focados no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Se você curtiu o vídeo, professor, deixa like, compartilha o nosso conteúdo e também se inscreva no canal, tá bom? Se inscrevendo no canal, você vai receber as novidades automaticamente aí no seu celular ou as formas que você utilizar para acessar o canal do YouTube. Como sempre, o professor está fazendo a live aqui hoje de casa, estou aqui em Mogi das Cruzes, região metropolitana da cidade do estado de São Paulo, e manda para mim de onde você está. Eu já vi aqui alguns dos nossos alunos mandando aí que tá falando de Salvador, vi pessoal falando de Cotia, pessoal falando de Maceió, depois manda aí para nós da onde você está nos acompanhando, tá bom? E além disso, o professor também mandou um link para você para acessar o material no meu canal do Telegram e mandei também esse material pro Nova, tá bom? Esse material também está disponível no canal do Telegram do Nova, de forma que você consegue acessar facilmente esse conteúdo. Então vamos lá. Qual foi o objetivo da live de hoje? Conversando com o pessoal do Nova, eles perguntaram assim: professor, eu queria que você organizasse uma aula do assunto que mais cai no TJ de Direito Constitucional. Não tive dúvida, nem pensei para falar direitos e garantias fundamentais. Só que, vamos lá, nós temos vários vídeos que vai ser lançado, o professor já gravou um monte de coisa para vocês, tá bom? Que vai ser lançado aí nas redes sociais do Nova Concurso sobre diversos pontos que também aparecem na nossa matéria, tá bom? Semana passada fizemos uma outra live tratando aí de outros pontos relacionados aí ao direitos e garantias fundamentais, do qual trouxe remédios constitucionais, trouxe aquela relação entre o direito penal e o direito constitucional, trouxe para você a questão das penas e do nosso direito constitucional, as prisões, as espécies de prisões de direito constitucional. Agora nós vamos tratar de outros pontos, tá bom? Esses pontos também aparecem na banca VUNESP, mas o conteúdo completo do direitos e garantias fundamentais você tem que pegar nos outras lives e os outros vídeos que o Nova disponibiliza para você no canal do YouTube e também no Instagram, tá bom? Então não esqueça aí de acessar esses demais conteúdos. O professor também está aqui com o celular, tá bom? Acompanhando aqui o chat, só que você sabe que o professor é meio atrapalhado, então caso passe alguma coisa aí, o professor vai tentar aí responder as dúvidas caso surja alguma ao longo das nossas aulas, tá bom? Belezinha? Então vamos lá, vamos iniciando aí o nosso conteúdo. Tô compartilhando com você aí a nossa tela, do qual fala das características dos direitos fundamentais, tá bom? No total, nós temos 8 características. Ponto importante. A VUNESP, ela nunca vai fazer uma questão queimando só falando das características dos direitos fundamentais. Na verdade, esse ponto ele vai aparecer nas alternativas. Então ela vai focar nos direitos e garantias e nas alternativas ela vai colocar algum desses itens aí, objetivando fazer com que você se confunda, que você seja iludido, seja induzido a erro pela nossa banca. Então vamos lá, vamos começar aqui, ó. Primeira característica, imprescritibilidade. Então perceba, os nossos direitos fundamentais, eles não estão sujeitos a um prazo de
prescrição, tá bom? Então significa dizer que se você fizer uso ou não desses direitos fundamentais, não vai ter qualquer problema, uma vez que, utilizando-se desse direito fundamental ou não, ele continua lá à disposição sua para que você utilize quando dele tiver necessidade. Depois, segunda característica é a inalienabilidade. O direito fundamental não pode ser alienado, então você não pode vender, você não pode comercializar aí este conteúdo, tá bom? Esse conteúdo dos seus direitos fundamentais. Agora toma cuidado, o direito fundamental enquanto abstração, ele não pode ser vendido. Por exemplo, a minha aptidão genérica de ter propriedade, como por exemplo o direito autoral, mas só que a representação material do meu direito fundamental, por exemplo, uma apostila, por exemplo, um carro, por exemplo, um imóvel, ele sim pode ser comercializado sem nenhum problema, tá bom? Depois disso, nós temos a irrenunciabilidade. O seu direito fundamental, ele não pode ser renunciado. Então, por mais que você deseje, você não pode abrir mão de um direito fundamental, porque ele é inerente à qualidade de ser humano. E a nossa Constituição assegura isso, independentemente de você ter vontade de possuir ou de manter esse direito fundamental. Depois, inviolabilidade. Tá bom? Dentro das nossas regras aqui, dos nossos estudos do direito constitucional, a inviolabilidade ela tem várias questões aí quando olhamos para a banca VUNESP, em especial a inviolabilidade do domicílio, que nós vamos falar daqui a pouco aí na nossa live. Então, os direitos fundamentais não podem ser violados, nem pela administração pública, nem por outro ser humano, membro integrante da nossa sociedade. Depois disso, universalidade. Os nossos direitos fundamentais, eles são universais, tá bom? Ou seja, eles valem para todos, sem qualquer distinção de cor, raça, credo ou posição social. Lembrando que a própria Constituição pode fazer a distinção em relação a algumas características, pois é vontade do próprio poder constituinte originário tratar algumas situações de forma diferente. Tá bom? Vamos lá. Depois disso, nós temos aqui a efetividade, que é um dos grandes problemas enfrentados hoje pelo nosso direito fundamental, é que você consiga tirar a previsão abstrata, a previsão genérica da nossa norma e concretizar os direitos fundamentais dentro da nossa sociedade. E nesse sentido surge um abismo, muitas vezes quase que intransponível, entre o ser, a realidade, e o dever ser, a previsão genérica do nosso texto constitucional. Então o objetivo desse elemento, efetividade, é reduzir ao máximo essa barreira, para que os nossos direitos fundamentais, eles simplesmente não fiquem aí no sentido de tão somente oratória, no sentido de tão somente ser arguído ou ser expresso entre as nossas diversas pessoas, tá bom? Depois disso, interdependência e complementariedade. É prudente que você observe essas duas características juntas, tá bom? Interdependência e complementariedade. Os direitos fundamentais, eles não podem ser estudados sozinhos. Na verdade, existe uma interdependência, uma relação entre eles, e um direito fundamental ele vai completando o sentido e a interpretação dos demais direitos fundamentais, tá bom? Depois, relatividade, nós temos aí a figura de que nenhum direito fundamental, ele possui uma matriz absoluta, tá bom? Nenhum direito fundamental ele é absoluto, tanto que se você olhar as possibilidades de pena dentro do nosso ordenamento jurídico, você vê que, em regra, não cabe-se pena de morte. Entretanto, se houver guerra declarada sobre a ótica do Código Penal Militar, é possível que seja aplicada a pena de morte, a chamada pena capital, tá bom? Então, os nossos direitos fundamentais, eles são relativos no confronto entre outros direitos de mesma magnitude. E por último aqui nós temos a previsão de norma aberta, como o Canotilho aí nos ressalta. Então, norma aberta
Significa dizer que a nossa Constituição, em seu artigo 5º, e aí em outros diversos artigos esparsos no texto constitucional, vai trazer os principais direitos fundamentais, sendo que é possível existir outros direitos fundamentais que decorrem de uma interpretação sistemática do texto da nossa Constituição Federal, tá bom? Nesse sentido, eu trago para você aqui a redação do nosso artigo 5º, parágrafo 2º, do qual ela traz a seguinte previsão. Vamos lá. Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros, decorrentes de regime dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Então, nesse caso, perceba, nós estamos falando de uma norma aberta, porque existe outros direitos fundamentais, mesmo que não estejam expressos no texto da Constituição. E aqui eu te dou um exemplo. Aqui a questão relacionada ao direito à felicidade. O direito à felicidade é um dos direitos fundamentais assegurados dentro do nosso texto, que não está expresso na Constituição, mas de vez em quando ele é reconhecido como um direito fundamental na nossa estrutura jurídica. Vamos lá. Prosseguindo aí nos nossos estudos, já que estamos falando aí de norma aberta, ponto importante aí para você que está estudando para o TJ, tá bom? Vamos lá, a questão dos tratados e convenções de direito internacional. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, então toma cuidado, não são todos os tratados e convenções internacionais que nós vamos aplicar essa regra. São tão somente aqueles que voltam-se sobre os direitos humanos, que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Então vamos lá, 2 casas, 2 turnos, por 3/5 dos membros. Essa daqui é a regra, 2 casas, 2 turnos por 3/5 dos membros, que é o mesmo quórum para aprovação de uma emenda constitucional. Lembrando que esse dispositivo do qual nós estamos vendo, ele ingressou no nosso ordenamento jurídico a partir da emenda constitucional 45, tá bom? Que foi editada no ano de 2004. E, por consequência, nós devemos lembrar aqui que este preceito ele só vai aplicado aos tratados e convenções de direito internacional focados em direitos humanos que ingressaram no nosso ordenamento jurídico a partir da implementação da emenda constitucional 45, tá bom? Agora vamos lá. Se eu tenho um tratado de direitos humanos que foi aprovado por 2 casas, 2 turnos e 3/5 após a emenda constitucional 45, que trata de assuntos de direitos humanos, ele será equivalente ele terá o mesmo status que, toma cuidado, ele não é uma emenda constitucional, ele tem o mesmo status. Com isso, é importante aqui ressaltar essa questão, que com esta alteração, quando nós olhamos aqui a pirâmide de Kelsen, tá bom? Você percebe aí que a pirâmide do professor tá perfeita, se falar que a pirâmide tá torta, você morre. Não, brincadeira. Nós vamos ter aqui a Constituição Federal, mais as emendas constitucionais, mais os nossos tratados de direitos humanos que forem aprovados em nosso ordenamento jurídico por 2 casas, 2 turnos e 3/5. Então perceba, esses tratados eles não são emendas, eles são equivalentes a, ou seja, eles vão possuir os mesmos status, vão estar no mesmo grau hierárquico que a Constituição e as suas respectivas emendas, tá bom? Agora vamos lá. Você que está estudando para o TJ, se você olhar lá parte do seu edital, ele vai cobrar de você uma lei, tá bom? Na verdade é um estatuto, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Não cai o texto completo do estatuto, tá bom? A sua prova ele vai trazer aí parte das nossas questões, ele vai ter parcela aí desse conteúdo para você. Então, é importante aí você lembrar que a nossa banca pode cobrar essa informação para você. E por que as bancas gostam tanto de falar do Estatuto da Pessoa com Deficiência? Não só por conta da importância, da inclusão que essa norma representou, tá bom? E toda a questão social que envolve ela, que não é o objetivo agora da nossa live, mas o que eu quero te deixar importante aqui no assunto direito constitucional é isso aqui, ó.
a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e o seu protocolo facultativo, eles são a primeira norma brasileira a ter o status de emenda constitucional. Então o Brasil foi signatário dessa convenção, tá bom? Ele incorporou essa regra dentro do nosso ordenamento jurídico, Decreto Legislativo 186 e Decreto Presidencial 6649. Isso tanto é verdade se você olhar o artigo 1º, parágrafo único do nosso estatuto, ele vai trazer para você exatamente essa previsão. Então, este estatuto, ele é reflexo da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que é a primeira norma brasileira a ter o status de uma emenda constitucional, tá bom? E isso aqui já foi cobrado em prova, tá bom? Vamos lá, avançando aí o nosso conteúdo. Outra questão aqui importante é o direito à vida. Vamos lá, então perceba, eu vou falar com você alguns direitos fundamentais. O primeiro é a figura do direito à vida. A vida humana, ela é protegida em todos os seus sentidos, tá bom? Nós dizemos que o Constituinte trouxe uma proteção geral ao direito à vida, de tal forma que ele protege o ser humano tanto na vida intrauterina, na vida dentro do ventre materno, e aqui nós temos os tipos penais de aborto, tá bom? Em todos os seus desdobramentos, que trazem aí a possibilidade de proteção desta vida intrauterina. E para nós, na sua prova do TJ, pouco importa o que é o aborto, não cai na sua prova, só basta você saber isso. Além disso, nós temos a proteção da vida extrauterina, tá bom? Que é aquela vida que ocorre após a nossa figura do ventre materno, após você após você nascer com vida. O nascimento com vida é o início aí da proteção da vida extrauterina, tá bom? Agora vamos lá. Alguns pontos aqui que são interessantes para se falar na prova da VUNESP. A DPF 54, que trata da questão relacionada ao feto que possui anencefalia, tá bom? A DPF 54 ela é importante para nós do direito constitucional, que ela trouxe a possibilidade da mulher decidir se vai desejar ou não fazer o aborto daquela circunstância onde ela possui um feto anencéfalo. Lembrando que o feto anencéfalo é aquele feto que não possui qualquer formação cerebral, é zero. Não tem cérebro. Agora toma cuidado com prova, só para você não confundir isso aqui, ó. Feto anencéfalo não pode se confundir com microcefalia, tá bom? Microcefalia é um cérebro pequeno, decorrente aí de algumas circunstâncias genéticas ou por transmissão de alguma doença que a mãe foi vítima. Agora lembrando que se a mulher fizer o aborto em feto que possui microcefalia, ela vai responder pelo crime. Mas se o feto for anencéfalo, não tem cérebro, cabe à mulher decidir se ela vai ou não dar à luz àquela criança, tá bom? Prosseguindo aí nos nossos estudos, nós vamos falar agora da segunda norma, que é a ADI 3510, que trata de uma questão muito legal, a pesquisa com célula-tronco embrionária, tá bom? Então é possível que os nossos pesquisadores utilizem-se de célula-tronco, tá bom? Utilizem-se da célula-tronco embrionária para fazer pesquisas. Essa célula-tronco embrionária, ela decorre aí como o resultado, a sobra da fertilização in vitro, tá bom? Dos fetos que não foram fecundados. E o STF permitiu a utilização dessas células-troncos, tá bom? É interessante, a VUNESP pode cobrar isso de você, tá bom? Agora vamos lá, falando de uma próxima questão, é o princípio da igualdade. O princípio da igualdade é um princípio importante dentro do direito constitucional e ele conta aí a sua previsão dentro do artigo 5º caput e também dentro do artigo 5º inciso 1º, ambos da Constituição Federal, tá bom? Vamos lá. Nesse caso, nós estamos falando que a Constituição ela vai tratar todos de forma igual, ou seja, tanto homens quanto mulheres são iguais, tanto em direito quanto em obrigações. Então aqui nós temos a igualdade formal. Entretanto, um ponto que é de salutar, que a Constituição ela não prevê só igualdade, mas também trata de forma isonômica as pessoas, assegurando o tratamento igual aos iguais e o tratamento desigual aos desiguais na medida da igualdade ou na medida de suas respectivas desigualdades.
desigualdades, tá bom? Agora, o que nós devemos lembrar aqui? O que nós devemos lembrar? Quando a nossa própria Constituição, o próprio ente com o poder constituinte originário, ele traz para nós um tratamento diferenciado, ou seja, a própria Constituição diz que vamos tratar de forma diferente algumas circunstâncias, não há que se falar em tratamento discriminatório. Então perceba, quando a desigualdade existe por vontade do próprio poder constituinte originário, lembrando que esse poder é ilimitado e incondicionado, não há que se falar em qualquer circunstância discriminatória, tá bom? Nesse caso, eu trouxe aqui a título de exemplo, 2 artigos aqui que são objetos da sua prova, o 7º inciso 20, que fala que a proteção do mercado de trabalho da mulher terá incentivos específicos, então é uma atitude que não ofende o princípio da igualdade, porque a própria Constituição trouxe essa previsão, e o segundo momento é o 12, parágrafo 3º, que trata dos cargos privativos de brasileiros natos, tá bom? Nesse caso, nós acabamos excluindo aí os brasileiros naturalizados. Então, não existe discriminação por vontade do próprio constituinte originário, tá bom? Continuando ainda falando sobre o princípio da igualdade, eu gostaria de chamar sua atenção em 2 circunstâncias ainda que pode ser objeto de que pergunta na sua prova. Primeiro, a política de ações afirmativas, que são as chamadas políticas públicas, que visam trazer alguns direitos ou reforçar determinada circunstância no seio social. Lembrando que diversas são as políticas afirmativas no Estado, e uma das que se mostra mais relevante são as chamadas cotas raciais, por exemplo, em concurso público, tá bom? Não existe qualquer irregularidade ou qualquer ofensa ao preceito, ao princípio da igualdade dentro da nossa Constituição. E o STF já tem várias decisões nesse sentido, e eles falam o seguinte, ó, essas normas que tratam da questão, por exemplo, da cota racial, que são as políticas públicas de ação afirmativa, elas vão assegurar, dentro do nosso ordenamento jurídico, uma norma protecionista. Mas essa norma, ela goza de inconstitucionalidade progressiva, ou, se você preferir inverter, falar de constitucionalidade progressiva. O que nós estamos falando aqui? Olha que interessante. Quando nós olhamos aqui para as normas de ação afirmativa, o que nós temos aqui? Nós temos um conjunto de normas protecionistas. Existe, no caso, eu vou te usar o exemplo com a cota racial, existe uma diferença social entre brancos e negros, tá bom? Automaticamente, quando se cria norma protecionista, ações afirmativas que vão, por exemplo, introduzir cotas raciais, você percebe que essa desigualdade ela vai diminuindo, até chegar ao momento onde não terá mais desigualdade entre brancos e negros. Nesse caso, quando se equilibrar, automaticamente as ações afirmativas elas vão desaparecer, naquilo que tange a cota racial, tá bom? Um exemplo. Agora perceba, se essas cotas forem mantidas, perceba, existe a diferença. Negros têm menor chance de ascensão social do que os brancos. Quando igualar, as cotas têm que desaparecer, sob pena de se inverter. Aí nós vamos ter a inversão dessa desigualdade. Por isso que a cada ano, a cada momento que se diminui essa desigualdade, há normas que trazem as ações afirmativas, como por exemplo a questão das cotas raciais, elas vão chegando cada vez mais próximo da inconstitucionalidade, até o momento que elas não terão mais necessidade de existir, tá bom? Além disso, nós temos aí a proibição de discriminação de pessoas por conta da orientação sexual. Não é permitido. Nesse caso, o que nós temos aqui? Diversas políticas públicas que vão proteger essas pessoas. Basicamente, nós estamos falando da proteção das relações homoafetivas, tá bom? Lembrando que o STF permitiu a união estável entre casal homoafetivo, depois o STJ permitiu o casamento das relações homossexuais, pautados lá numa interpretação que o STF chamou de interpretação conforme a Constituição. E tudo isso visando acabar com os preceitos de desigualdade, chegando a uma efetividade do nosso preceito, tá bom? Vamos lá, prosseguindo aí aos nossos estudos. Vamos lá, agora nós vamos entrar num ponto muito legal, que é falar
tanto do artigo 5º quanto do artigo 37. Tem dois dispositivos legais que eu gostaria de tratar com você. Primeiro, o artigo 5º, inciso 2, que trata da autonomia da vontade, e o 37 caput naquilo que tange a legalidade, falando com você do princípio da legalidade. Nesse caso, o que nós vamos lembrar aqui, A autonomia da vontade. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Então, olha que interessante essa reflexão que eu vou fazer com você. Diante da autonomia da vontade, o indivíduo ele terá liberdade para fazer o que ele quiser. Ele pode fazer o que ele quiser. Então, olha que massa. A nossa liberdade, ela vai ser estendida até esse ponto. Então, ocupa aí o quanto que você conseguir ser livre. Agora, quando surge uma norma que limita a autonomia da vontade, a nossa liberdade, ela vai sendo reduzida. Então, perceba, a administração, por força da lei, vai reduzindo a nossa liberdade. Ou seja, podemos fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. O que eu quiser fazer, eu posso fazer, desde que a lei não me proíba. Então, a lei, em face da autonomia da vontade, ela reduz a liberdade. Ponto. Quando eu olho para o princípio da legalidade, o princípio da legalidade, ele determina que a administração pública só pode fazer aquilo que estiver em lei. Só faz aquilo que tiver previsão legal. Então, olha que interessante. Em face da administração pública, a lei, a legalidade, ela vai dar a liberdade para a administração. Então, sem lei, a administração nada faz. Quando surge a nossa lei, a liberdade da administração vai surgindo, de tal forma que a lei limita o agir da administração. Então perceba, o mesmo instituto, lei, ele vai funcionar de forma diferente em face da autonomia da vontade e em face do princípio da legalidade, tá bom? Guarde essa informação aí também, ela é bem legal para você que está nos acompanhando. Vamos lá, falando agora de um outro elemento, que é a figura da inviolabilidade da intimidade. Falando aqui dessa inviolabilidade da intimidade, o que nós vamos lembrar? São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito de indenização pelo dano material e moral decorrente dessa violação. Então perceba, a inviolabilidade, a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas têm que ser assegurados dentro do nosso ordenamento jurídico. Lembrando que, se tal preceito da intimidade for desrespeitado, vai caber uma indenização, tanto pelos danos materiais quanto pelos danos morais, ou seja, nós vamos buscar aí uma reparação do dano relacionado aí ao prejuízo suportado pela nossa vítima, pelaquela pessoa que teve a sua intimidade ofendida, tá bom? Vamos lá, falando ainda de um próximo preceito, que é a figura da inviolabilidade do domicílio. Inviolabilidade do domicílio é um ponto muito importante, então vamos lá. Falando agora da inviolabilidade do domicílio, o que eu preciso ressaltar para você é isso aqui, ó. A casa é o asilo inviolável do indivíduo. Lembrando que o conceito de casa não é só a sua residência, onde você mora, mas o conceito de casa é um local amplo, tá bom? É qualquer local onde não é acessível ao público, inclusive o local onde você exerce a sua profissão. Agora perceba, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. E aqui nós temos a primeira exceção. Com o consentimento do morador, você pode ingressar na casa dele a qualquer momento. Sem o consentimento, você não pode ingressar, tá bom? Depois disso, ele traz para nós aqui algumas exceções, salvo. Ou seja, nessas hipóteses é permitido o ingresso na residência do indivíduo. Primeiro, em caso de flagrante delito. Segundo, em casos de desastres. Terceiro, para prestar socorro à vítima. Ou quarto, durante o dia, por determinação judicial, para cumprir ordem do nosso magistrado. Lembrando que são 4 circunstâncias expressas no texto constitucional que permite ao indivíduo ingressar na residência de outra pessoa, e uma quinta que decorre de uma interpretação do preceito constitucional. A quinta é com o
consentimento do morador, tá bom? Então são 5 hipóteses que a nossa Constituição nos permite ingressar na residência do indivíduo, tá bom? Vamos lá, dando prosseguimento aí aos nossos estudos, vamos falar da questão da inviolabilidade, tanto da correspondência quanto das comunicações. Esse ponto aqui a VUNESP gosta bastante de cobrar dentro da sua prova, tá bom? Então vamos lá, acompanha aí comigo, artigo 5º, inciso 12, tá bom? Olha o que ele fala. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e de comunicações telefônicas. Então, a regra é a inviolabilidade desses sigilos, tá bom? Essa é a regra. Entretanto, toda regra comporta uma exceção. E a exceção é justamente o que está em negrito e grifado na sua tela. Qual que é a nossa exceção aqui, ó? As comunicações telegráficas. Olha o que está escrito aí para nós. Vamos lá, vamos lá. Salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal ou instauração de processo penal. Então perceba, nesse caso, qual que é o objetivo aqui, ó? Se tivermos diante do sigilo das comunicações telefônicas e diante da necessidade de, olha que interessante, investigação criminal ou instrução de processo criminal, é possível, nos termos da lei, que aqui é a lei de interceptação telefônica, tá bom? Que permite aí que as nossas comunicações telefônicas sejam acessadas. Lembrando que nesse caso nós temos aí a questão relacionada à ordem judicial, tá bom? Então, nesse caso, você só vai ter acesso a essa comunicação se o nosso magistrado assim permitir. Nós estamos diante de uma reserva constitucional de jurisdição. Ou seja, você só vai ter acesso a essas comunicações telefônicas se houver uma autorização do juiz. Só para reforçar, e não esqueça disso, a interceptação telefônica só vai acontecer se for para processo penal, tá bom? Investigação criminal ou instrução do processo penal em andamento. Agora perceba, se eu tiver diante aí do objetivo de produzir provas para o direito de família, por exemplo, produzir provas aí para, por exemplo, direito administrativo, não posso utilizar. Não terá interceptação telefônica. É só, então somente só, para fins criminais, tá bom? Vamos lá. Prosseguindo aí nos nossos estudos, nós vamos falar de um outro direito agora importantíssimo. Esse preceito a VUNESP cobra muito, tá bom? Tá bom? Vamos lá, qual que é o objetivo aqui do nosso conteúdo? É simplesmente tratar da liberdade de reunião. Esse preceito aqui ele é muito cobrado pela VUNESP, tá bom? Eu vou mostrar para você como é que é a pegadinha da banca, tá bom? Vamos lá, vamos prosseguir aí, vamos lá. Vamos avançar aí. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Então vamos lá. Quando nós olhamos para esse preceito, nós temos aqui as regrinhas. Primeiro, todos podem reunir-se pacificamente, ou seja, você não pode reunir-se para arrumar práticas ilícitas, para praticar atos irregulares. Depois, nós temos aqui, ó, sem armas. Então você não pode reunir com armas. Perceba que não precisa ser arma de fogo. É qualquer tipo de armas. Depois, terceiro, nós temos em locais abertos ao público. Então, qualquer local aberto, praças, etc. Depois nós temos aqui, ó, independentemente de autorização. Então você não precisa de autorização de ninguém, de nenhuma autoridade, você não precisa de autorização da administração pública. Depois aqui você tem, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo fim. Então, se tiver outra reunião acontecendo naquele mesmo local, que foi anteriormente convocada, você não pode frustrar. E por último aqui, ó, sendo apenas exigido o prévio
prévio aviso às autoridades competentes. Então, você precisa ter prévio aviso das autoridades. E qual que é a pegadinha da sua banca? É aqui, ó, independentemente de autorização e sendo exigido apenas o prévio aviso. O que eles vão falar para você? Eles vão inverter. Vão falar para você que você precisa, você não precisa avisar, mas que você precisa efetivamente de autorização, tá bom? Então nós temos aí esta figura do preceito constitucional. Toma cuidado, esse dispositivo, esse inciso, ele volta e meia aparece no concurso da VUNESP, tá bom? Direto você vê perguntas e quase todas são trocadilhos do texto legal para você não ser induzido a erro, tá bom? Vamos lá. Prosseguindo aí nos nossos estudos, falando agora da questão relacionada à liberdade de associação. Liberdade de associação. Vamos lá. Quando nós falamos aí da liberdade de associação, nós temos aqui os preceitos dentro do nosso direito constitucional que fala das associações, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Essas liberdades de associação, ela está prevista no seguinte dispositivo. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedados aquela de caráter paramilitar, paralelos, estrutura paralelas aos militares, mas que mantém as mesmas regras, tá bom? Ordem e disciplina. Agora, ninguém vai ser obrigado a manter-se associados, tá bom? Então, se você quiser associar-se ou se você quiser sair dessa associação, é livre esta sua liberdade. Entretanto, você que está nos acompanhando na nossa live, eu estou vendo alguns estão falando, professor, você está falando muito rápido. É que o objetivo é tanta coisa para te falar que eu vou te trazendo as informações, tá bom? Lembrando que o nosso objetivo aqui é fazer uma revisão, tá bom? Do nosso conteúdo, tá bom? Então vamos lá, vamos lá. O professor fala um pouquinho mais devagar, aí não tem problema, é que eu falo rápido mesmo, tá bom? Então vamos lá. Quando nós falamos aqui dessa questão relacionada à liberdade de associação, não é essa a pergunta que a VUNESP cobra. Ou seja, esse preceito que eu acabei de compartilhar na nossa tela, ele não é muito cobrado dentro do nosso conteúdo, tá bom? Na verdade, nós estamos falando aqui do preceito que sim é cobrado, é esse aqui, ó. Esse preceito aqui, ele que é o cobrado dentro do nosso conteúdo, tá bom? Então vamos lá, vamos lá. A criação de associação e na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Então perceba, para que você crie uma associação ou uma cooperativa, você não precisa de autorização do Estado, sendo proibida a interferência do Estado no seu funcionamento. Essa daqui é o nosso objetivo, tá bom? Esse aqui é o nosso objetivo. Agora, somado a esse preceito do artigo 5º, inciso 18, nós temos o segundo preceito, que é esse aqui, ó. Dá uma olhadinha. As associações só podem ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial. Agora, dá uma olhadinha. Uma vez que você criou a associação e ela está produzindo seus fins, atingindo a sua missão institucional, atingindo aquilo que ela se propôs a fazer, não pode ter interferência do Estado. Mas o juiz, ele pode dissolver ou determinar o encerramento das atividades desta associação. Agora vamos ver as regras que são trazidas pelo nosso artigo 5º, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Quais são as nossas regrinhas aqui, ó? A associação só pode ser compulsoriamente dissolvida. A dissolução faz às vezes da nossa associação simplesmente sumir, tá bom? Ela simplesmente desaparece. Depois, nós temos aqui, ó, e ter as suas atividades suspensas, ou seja, aquilo que a nossa associação faz vai ficar suspenso, você não consegue prosseguir na execução de suas atividades, e isso ocorre por decisão judicial. Ou seja, quem vai determinar isso é sempre o magistrado. Agora aqui que vem a pegadinha para você, ó, toma cuidado. Exigindo-se no primeiro caso, qual que é o primeiro caso? A dissolução compulsória, o trânsito em julgado. Então perceba, para que a nossa associação tenha a sua dissolução, é necessário que tenha o trânsito em julgado. Agora, para suspender as suas atividades,
Basta uma mera decisão judicial. Então o juiz, por meio de uma decisão judicial, ele pode aí suspender esse conteúdo, tá bom? Agora vamos lá. Nós prosseguindo aí nos nossos estudos, é importante você lembrar que a associação cai, tá bom? Volta e meia você acha aí alguma pergunta dentro do nosso conteúdo aí na nossa prova, tá? Vamos lá. Próxima questão que nós vamos abordar é a desapropriação. Então, falando agora da desapropriação. A desapropriação, ela é muito estudada no direito administrativo, tá bom? Vamos lá, o que nós falamos aí? Nós estamos falando aqui. A lei estabelecerá o processo para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social. Então, a desapropriação, de uma forma muito singela, você vai retirar a propriedade privada que pertence a alguém com o objetivo de incorporar esse patrimônio à administração, tá bom? Então a administração pública pode fazer desapropriação, desde que seja nessas três situações trazidas pela nossa Constituição: necessidade pública, utilidade pública ou interesse social. Aqui vigora um princípio que é o princípio da supremacia do interesse público, tá bom? É um princípio que nós estudamos muito dentro do direito administrativo, que é a base da prevalência do interesse público sobre o interesse privado. Agora perceba, o Estado pode fazer sim essa desapropriação, desde que seja mediante uma justa e prévia indenização em dinheiro. E justa, ela é muito relativa, ela é muito subjetiva. Prévia é anterior, feita a indenização em dinheiro. Então perceba, essa indenização é feita em dinheiro, à vista. O Estado vai fazer aí o pagamento deste montante para realizar a desapropriação, tá bom? Belezinha? Vamos lá. Tem aí os nossos materiais do Nova Concurso, tá bom? Se você acompanhar aí a descrição do vídeo que tá aqui embaixo, você vai ter um link aí do qual você consegue acessar aí um conteúdo bem legal aí, o material do Nova, tá bom? Então fique à vontade aí para acessar o link. Curtiu o vídeo do professor? Deixa o like aí para auxiliar o professor na divulgação do vídeo e do conteúdo, tá bom? E acesse também as redes sociais aí do Nova Concursos, com o objetivo de auxiliar você a receber aí outros conteúdos, tá bom? Outros materiais diferenciados aí. Aí acessa o Instagram, acessa aí o canal do Telegram, tem um canal exclusivo do Telegram do Nova e esse material já está disponível para você, tá bom? E tiver alguma questão aí, alguma dúvida, o pessoal do Nova aí está auxiliando o professor com o e-mail do saque, tá bom? saque@novaconcursos.com.br, tá bom? E eles se dão todo o apoio, o pessoal do Nova é super diligente para atender vocês, tá bom? Então vamos lá. Vamos prosseguir aí nos nossos estudos. Vamos avançando aí no nosso conteúdo. Vamos falar agora de um outro assunto, que é a requisição administrativa. A requisição administrativa, no Brasil, ela não é tão comum, tá bom? Mas isso aqui você vê muito em filmes americanos, nos Estados Unidos, isso aqui é bem mais comum do que no Brasil. Vamos lá. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar a propriedade particular, assegurado ao proprietário indenização anterior, se houver dano. Eu vou te dar um exemplo, tenho certeza que você já viu isso aqui em algum filme. Imagina aquela situação lá, você tem o nosso criminoso fugindo, o policial está atrás, normalmente o policial bonzinho, né, está correndo atrás do nosso criminoso, aí o criminoso pega um carro, uma moto e foge. O policial vai para alguém com o distintivo: parada, é a polícia, eu quero o seu carro. A pessoa não quer sair, ele arranca a pessoa para fora, entra no carro e vai embora. Isso é requisição administrativa, tá bom? No Brasil não é tão comum, mas existe o permissivo constitucional. Quando vai ter requisição administrativa? Iminente perigo público. Então, é evidente, é claro que vai acontecer um perigo a toda a sociedade.
A nossa autoridade competente, que é qualquer autoridade que possa agir para afastar esse iminente perigo público, ela vai usar, aqui é utilizar, tá bom? Fazer uso de uma propriedade que pertence a um particular, sendo que o particular que teve o seu bem utilizado pela autoridade, pela administração em última análise, ele vai ter direito a uma indenização, sendo que essa indenização não é à vista, ela é posterior. E essa indenização ela é condicionada. Ela é condicionada ao quê? À existência do dano. Se ocorrer dano, o proprietário vai receber a indenização. Se não ocorrer dano, por óbvio, ele não vai receber qualquer indenização, tá bom? Então, requisição administrativa, ela não é muito utilizada no Brasil, beleza? Agora vamos lá, vamos falar de um outro direito, o direito de informação, ou direito de acesso à informação. Esse preceito constitucional, ele está previsto no artigo 5º, inciso 33 da nossa Constituição, tá bom? É um conteúdo muito legal, inclusive existe uma lei aí, a chamada Lei de Acesso à Informação, a Lei 2.527, que trata aí sobre esse conteúdo. Então vamos lá. O artigo 5º, inciso 33, ele traz para nós as regras básicas para ter acesso à nossa informação. Vamos lá. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seus interesses particulares, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvados aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança ou da sociedade do Estado. Então vamos lá. Todos têm direito a receber informações, tá bom? Todos têm direito a receber informações. Então, o direito de acesso à informação, ele é um direito fundamental e, ao mesmo tempo, ele é um dos direitos humanos, tá bom? Previstos aí em diversos tratados e acordos internacionais. Vamos lá. Depois disso, a obrigação de fornecer a informação é dos órgãos públicos. Então, eles são obrigados a fornecer essas informações. Então, olha que interessante. Nós, enquanto sociedade, temos direito de receber e a administração, ela vai ter aí a obrigação de fornecer. Existe esse linhame que une sociedade e a administração pública. Além disso, quais informações você tem direito a receber? Informações de seu interesse particular, que chamamos de informações pessoais. E as informações de interesse coletivo ou geral, que nós chamamos de informações públicas, tá bom? Vamos lá. Essas informações, aqui eu faço um paralelo com você, cruzando os remédios constitucionais com o acesso à informação. Toma muito cuidado. Se você estiver pleiteando acesso a uma informação pública e o Estado não lhe assegurou, o remédio adequado é mandado de segurança, você vai impetrar o MS. Agora, se você estiver pedindo acesso a uma informação pessoal e o Estado não lhe deu, o remédio adequado é o habeas data. Toma cuidado, tá bom? Não é habeas datas na informação pública. Se você colocar isso, você vai errar, beleza? Vamos lá, prosseguindo aí no nosso preceito, prosseguindo aí. Essas informações, elas vão ser prestadas no prazo da lei. Qual é a lei? A Lei de Acesso à Informação, tá bom? A Lei de Acesso à Informação traz aí esse conteúdo, tá bom? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Prosseguindo aí, se essas informações não forem prestadas no prazo e na forma que a lei de acesso traz, será suportado a responsabilidade. E a responsabilidade para nós, na ciência jurídica, é em 3 esferas: responsabilidade civil, responsabilidade penal e a responsabilidade administrativa. É aquilo que nós chamamos de tripla responsabilidade. E por último aqui, o nosso preceito constitucional, ele fala que existe um grupo de informações que são sigilosas. Na verdade, essas informações elas são protegidas, pois elas são imprescindíveis, ou seja, necessárias à segurança tanto da sociedade quanto à segurança do Estado. Então percebe, a Constituição cria os 3 grupos de informações que nós temos no nosso ordenamento jurídico: informação pública, informação pessoal e informação sigilosa. Tudo isso criado aí pelo nosso texto constitucional, tá bom? Belezinha? Vamos lá, falando de um outro momento agora, que é a inafastabilidade de jurisdição.
Quando falamos nesse preceito, a regra constitucional é bem clara. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Então perceba, a lei, aqui quando nós falamos lei é no seu sentido mais amplo, tá bom? No sentido de norma, a norma não vai excluir da apreciação do Judiciário qualquer lesão ou ameaça a direito. Então perceba, se eu, por algum motivo, me sinto lesionado por alguma atitude, eu posso buscar amparo ao Poder Judiciário. Perceba, eu não estou dizendo que o Judiciário vai lhe dar razão. Eu estou falando que se você não se conformar com aquela decisão que lhe foi atribuída, que lhe foi fornecida, você pode buscar auxílio no Poder Judiciário para fazer valer aí o seu efetivo direito, tá bom? Tranquilinho? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Prosseguindo aí nos nossos estudos, vamos falar agora da questão do juízo natural ligado à ideia de tribunal de exceção. Quando nós falamos dessa figura, existe aí dois dispositivos constitucionais que tratam desta questão. Quais são esses dois dispositivos constitucionais? Vamos lá. Não haverá juízo ou tribunal de exceção, e também ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente, tá bom? Então, essa é a regra, juiz natural e o tribunal de exceção. Vamos lá. Quando nós colocamos aqui essa reta, essa linha divisória, aqui é o criação, é o surgimento do tribunal, tá bom? Então surgiu aqui o tribunal ou o juízo. Dizer que esse tribunal ou esse juízo é de exceção, tudo vai dizer de acordo com o momento em que ocorreu os fatos e se o tribunal irá ou não apreciar os fatos. Vamos ver a primeira circunstância, que é o juízo natural. Repare, o tribunal foi criado neste marco divisório. Perceba, neste marco divisório o tribunal foi criado. Não importa-se com datas, vamos trabalhar com isso aqui de forma abstrata. Então o tribunal foi criado neste momento. Agora perceba, passado um tempo, surgiram os fatos. Quais fatos, professor? Quaisquer fatos, qualquer um, fato X, tá bom? Pouco importa. Agora perceba, este tribunal, que foi criado nesta data, vai processar e julgar estes fatos. Então perceba, os fatos são posteriores ao surgimento do tribunal. Nesse caso, eu estou diante de um juiz natural. Então aqui vigora o princípio do juiz natural. Aqui, sem grandes considerações, tá bom? Tribunal, juiz natural. Agora, olha que interessante. Nesse segundo momento, nós temos o fato que ocorreu neste momento aqui, ó. Fatos. Qual fato, pessoal? Qualquer um, fato Y. Perceba, o fato Y, ele aconteceu antes do surgimento do tribunal. Só por isso não é que este tribunal seja de exceção. Quando esse tribunal vai ser de exceção? Perceba, quando ele tiver competência para processar e julgar esses fatos. Neste caso, nós estaremos diante de um tribunal de exceção. Esta circunstância remete a nós o tribunal de exceção. Perceba, esse juízo, esse tribunal que foi criado, ele está julgando fatos que antecedem a sua criação, então ele é considerado um tribunal de exceção. Professor, isso aparece? Aparece, volta e meia aí a VUNESP cobra isso de você. Basta você lembrar para responder isso aqui do Tribunal de Nuremberg, tá bom? O Tribunal de Nuremberg é quem a VUNESP sempre usa. O Tribunal de Nuremberg ele foi criado após a conclusão da Segunda Guerra Mundial para processar e julgar os nazistas pelos crimes cometidos na Segunda Guerra Mundial. Então, o Tribunal de Nuremberg, ele é um tribunal que foi criado após os fatos para processar e julgar fatos que lhe antecedem. Então, muito se discute aí, falando que o Tribunal de Nuremberg, ele é considerado por muitos um tribunal de exceção, tá bom? E a VUNESP volta e meia explora essa questão para você, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Falando aí de mais um tópico na nossa aula, nós vamos falar do Tribunal do Júri, tá bom? Lembrando aí que para você acompanha aí o canal do Nova Concursos, nós temos aí a questão relacionada aí às aulas de processo penal, tá bom? A professora Fernanda Fischer aí, ela vai trazer aí esse conteúdo para nós, tá bom? Então, quando nós falamos aí do Tribunal do Júri, ele faz parte integrante do seu edital, tá bom? Ele está na disciplina lá de processo penal e vai trazer aí toda a estruturação
desse grande órgão. Lembrando que ano que vem o Tribunal do Júri no Brasil faz 200 anos, tá bom? Então é bastante tempo aí vigorando dentro do nosso ordenamento jurídico. Não na Constituição, não no Código de Processo Penal, mas o Tribunal do Júri como um todo, tá bom? Então vamos lá, vamos lá. Qual que é a importância desses preceitos para nós dentro do direito constitucional? É reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a lei, tá bom? Qual é a lei que nós estamos falando? O Código de Processo Penal. Assegurados, a linha A, plenitude de defesa, a linha B, sigilo das votações, a linha C, soberania dos veredictos e a linha D, competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então vamos lá. Primeiro, plenitude de defesa. Dentro do nosso Tribunal do Júri não vigora a ampla defesa, mas sim a plenitude de defesa. Perceba, ampla defesa, plenitude de defesa, tá bom? Ampla defesa, plenitude de defesa. Muitos doutrinadores falam que a plenitude de defesa é a ampla defesa qualificada, tá bom? Porque não adianta só assegurar ao réu todos os instrumentos para a sua defesa, direito de presença, direito de audiência, mas eu tenho que assegurar para ele todas as possibilidades de reação, todas as possibilidades de se defender da imputação que lhe é feita pelo Estado, tá bom? Depois disso, nós temos aí a figura do sigilo das votações. Quando você começar a estudar o processo penal no Tribunal do Júri, você vai perceber que ninguém sabe qual é o voto dos nossos jurados. São 7 jurados que vão dar votos secretos, sendo que a atual regra do processo penal determina que seja aberto a maioria dos votos. Então, se nós temos 7 jurados, maioria eu vou ter 4 jurados. Então, 4 jurados absolvendo ou condenando, já simplesmente eu não preciso abrir aí os outros 3 votos que estão faltando, tá bom? Depois disso, nós temos aqui a soberania dos veredictos. Isso aqui é importantíssimo, principalmente em face do recurso de apelação dentro do processo penal, onde você vai perceber que nem mesmo o Tribunal de Justiça, órgão de segundo grau de jurisdição, pode mudar a decisão dos jurados, e você vai perceber, quando estudar esse assunto, que muitas vezes o tribunal opta por dissolver o conselho de sentença, ou anular toda a instrução, toda a própria audiência do tribunal do júri e determinar que seja feito um novo julgamento, porque o tribunal não pode sobrepor-se à soberania dos veredictos. E por último, a competência do tribunal do júri é tratar dos crimes dolosos contra a vida, tá bom? Não precisa se preocupar quais são os crimes dolosos contra a vida, uma vez que a sua prova não cobre os crimes dolosos, os crimes contra a vida. Mas é basicamente homicídio, infanticídio, induzimento, instigação, auxílio ao suicídio e a automutilação e o crime de aborto. São 4 elementos aí que aparecem para você, tá bom? Então vamos lá, vamos lá. Esse aqui é o nosso conteúdo da nossa live, tá bom? Agora vamos lá, vamos lá. Mais uma coisinha aí que eu preciso falar, uma coisa importantíssima aqui para fechar o nosso conteúdo. 2 princípios. Princípio do contraditório e o princípio da ampla defesa. Vamos lá. A nossa Constituição fala o seguinte: aos litigantes em processo judicial e administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerente, tá bom? Então, nesse caso aqui, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos tratando aqui da questão relacionada a este preceito constitucional. Então, nesse caso, o que nós temos aí? Nós temos a possibilidade de ter tanto contraditório como ter a ampla defesa dentro do nosso ordenamento jurídico. Agora perceba, esse preceito é assegurado tanto em processo judicial quanto nos processos administrativos. Agora perceba, contraditório não se confunde com ampla defesa. Vamos lá. O contraditório, ele assegura para nós 2 elementos. Primeiro, acesso às informações do processo.
Então é necessário que o réu ou a parte oposta, ela tenha acesso a tudo aquilo que está acontecendo no processo. Então não existe vedação de acesso ao acusado dentro do processo penal ou de qualquer outro tipo de procedimento. E para que você consiga assegurar um efetivo contraditório, é necessário que você assegure a possibilidade de reação dentro do nosso ordenamento jurídico. Então você tem que assegurar a possibilidade de reação. Agora vamos lá. A ampla defesa, por sua vez, envolve dois direitos do réu. Primeiro é a autodefesa, tá bom? A autodefesa, e depois é a defesa técnica. A defesa técnica é bem simples, é aquela exercida pelo advogado ou pelo defensor público. Agora, a autodefesa envolve dois direitos ao nosso acusado, tá bom? Primeiro, o direito de presença e segundo, o direito de audiência. Basicamente, o réu ele tem direito a estar presente em todos os atos processuais que forem realizados no seu processo, assim como o réu tem direito a falar em sua audiência. O réu tem direito a expor a sua versão ao seu lado e que principalmente que o juiz dê atenção ao que o réu está falando. O juiz pode não concordar, mas o juiz tem que dar atenção, ver efetivamente aquilo que o réu está falando. Se não for respeitado esses dois princípios, nós estamos diante do contraditório e da ampla defesa sendo ofendidos pelos preceitos diversos, tá bom? Então vamos lá, vamos lá. Com isso, nós concluímos aí a nossa live de hoje, tá bom? Agradeço aí a sua participação. Dá uma olhadinha aqui embaixo na nossa descrição do vídeo. Você tem aí acesso ao material do Nova, tá bom? Você vai acessar aí a um link, o pessoal vai mandar para vocês. Ao acessar esse link, você vai ter acesso aí a diversos conteúdos do Nova, tá bom? Além disso, a aula o Nova vai deixar disponível nas redes sociais do Nova, lá no canal do YouTube, e o professor também vai deixar esse conteúdo disponível no seu canal, tá bom? Se você quiser assistir depois, tá bem? Irineu Ruiz, caso você queira aí acessar, tá bom? Mandei para vocês aí o link para você acessar as redes sociais do professor e o Nova Concursos. Você basta clicar aqui no sininho, tá? Acho que tá aqui embaixo, um dos dois lados aqui. Basta você clicar aí no sininho, você vai receber aí esse conteúdo das notificações e você ainda vai receber aí outras informações relacionadas às redes sociais do Nova Concursos no Instagram e no Telegram, tá bom? Telegram é uma rede social que nós estamos usando muito agora, porque nós podemos passar diversas informações para você e o principal, não tem limite de espaço, que nem, por exemplo, o WhatsApp ou outras redes, tá bom? Tranquilo? Então agradeço aí a participação, agradecendo aí as pessoas que ficaram até agora, principalmente a esposa, né, tá acompanhando aí, acho que até hoje ela não perdeu nenhuma live do professor, agradecer e mandar um beijo para ela também, e para todos vocês, aquele forte abraço. Não esqueça, tá bom? Aqui alguém está perguntando, professor, os dois direitos da autodefesa. Vamos lá, direito de audiência e direito de presença, tá bom? Direito de audiência e direito de presença fazem parte aí desse conteúdo, tá bom? Então, um forte abraço para você. Não esqueça que essa semana temos várias aulas aí no canal do Nova, de todas as matérias do concurso do TJ. Então, siga aí os nossos conteúdos, tá bom? Um forte abraço, até o próximo encontro. Tchau, tchau!